eles alguns órgãos eles jogaram no vaso sanitário, Isso. eles acharam na fossa, mas a polícia suspeita que a fossa não foi aberta e jogada lá dentro. Então eles jogaram no Pelo vaso vaso, deram deram descarga e aí os órgãos foram parar Sim, nessa fossa que tem atrás da casa. exatamente. Fala galera, Dr. Cash, hoje estou com um convidado especial aqui, um assunto muito bacana para quem gosta de investigação, de crimes, de estar por dentro de acontecimentos tanto atuais quanto crimes que já ocorreram há algum tempo atrás. Ele é um cara estudioso e ele joga na mesa tudo que ele lê, pesquisa, vai atrás. Estou hoje aqui com... E ele tem um canal também lá do YouTube, Bruno Crimes, certo? Exatamente. Bruno Félix, Bruno Félix, mas o canal é Bruno Crimes. também conhecido como... agora tem essa alcunha nova que foi me dada pela internet. Boa. Só porque tinha que escolher um usuário, eu falei, vou botar Bruno Crimes. E agora estão me Boa. chamando O cara de tem Bruno voz de Crimes. radialista, hein? Quem me dera. Brunão, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o Que convite. isso, obrigado a vocês pelo convite. Espaço maravilhoso aqui. Olha, tô impressionado. Muito Legal. legal mesmo. Creators House, quem quiser ir gravar o seu podcast, a casa está à disposição e é inclusive uma das nossas patrocinadoras aqui do programa. Cara, eu comentei com você aí na nossa produção, entrou em contato contigo, até pra gente, vamos falar de vários crimes e tal, Sim. mas tem um especial que eu gostaria de dar uma pincelada, e como você mesmo disse aqui em off, não foi muito falado, Não foi parece, muito. você parece que não tinha ouvido alguma coisa falado, Sim. mas não tinha se aprofundado muito, não apareceu muito na mídia, e foi um crime, sem dúvida, muito cruel. Chocante. E chocante, cara. E é um crime da minha cidade, eu sou de Ribeirão Pires, e é um crime que aconteceu lá, que foi o caso dos dois irmãos, Sim, Vitor e João Vitor, né? Vitor e João Vitor. E ontem eu aprendi aqui que esquartejar é quando é 4 partes, porque ontem nós fizemos o episódio aqui com o Ricardo Salada, que é o perito lá da Richthofen, no caso Richthofen, Samúdio, Elise Samúdio e tal. E eu aprendi que esquartejar é quando o corpo está em 4 partes. E espostejar é quando tem mais de 4 partes. E o caso, então, dos meninos, é lógico que fica mais fácil para sair na imprensa, tudo, as notícias, é esquartejar. Mas foi um espojetamento, espotejamento. O caso das duas crianças lá de Ribeirão Pires. Bruno, sei que você ficou por dentro do caso, você estudou, você trouxe aí algumas coisas até que eu não tinha visto, cartinha da criança e tal. Vamos começar a falar desse assunto. Vamos, acho muito importante mesmo, porque eu costumo dizer que a mídia e a sociedade escolhem alguns casos, né? Os outros são completamente esquecidos. Exato. Até aproveitando o gancho do Salada, a gente já fala do Vitor e João Vitor, que é um caso que a gente tem que lembrar mesmo. Eu vou fazer um vídeo depois no meu canal, porque tem que, as pessoas não podem esquecer esse tipo de coisa que acontece, até para não acontecer em outras famílias. Mas no dia que aconteceu o crime da Suzane Richthofen, que o Ricardo Salada tão brilhantemente fez a perícia, aconteceu um outro crime tão chocante quanto. Aqui em São Paulo também, numa outra mansão, uma mulher deu um tiro na cabeça do próprio marido enquanto ele dormia, depois de tentar envenená-lo com um veneno de rato. E você fala, pô, esse crime é um crime perfeito pra mídia abordar, né? Só que, por sorte da mulher que fez isso, sorte mesmo, porque ela demorou 15 anos pra ser presa e condenada, ela fez isso no exato momento que a Suzane fazia o mesmo na Rua Zacaria de Góes. Então a mídia e a sociedade escolheram aquele crime da Suzane e esqueceram esse crime que também é tão chocante. E no caso dos dois meninos, acho que foi isso. A mídia acabou escolhendo outros crimes no momento e deixou pra lá um crime que não pode ser esquecido jamais, cara. Até porque essas crianças, elas lutaram pra sobreviver. Né? Exato. Eram dois meninos, pouca diferença de idade, se não me engano, 12 e 13 anos, né? Isso. O Vitor e o João Vitor, que eram de uma família completamente disfuncional. A mãe deles abandonou o pai e os dois filhos, foi embora de casa com outros dois filhos de outro casamento, né? E deixou as duas crianças com um pai biológico. Né? Não sei se dá pra chamar de pai mesmo, porque pai é quem cria e a última coisa que ele estava fazendo ali era criar aqueles meninos, né? Sim. E essas crianças fugiam de casa buscando ajuda, eram expulsas de casa algumas outras vezes, né? Inclusive pouco tempo antes de morrer,
Elas foram expulsas de casa pela madrasta, né, que o pai se juntou com outra mulher, que tinha um filho também, que já era maior de idade, e eles foram expulsos pela madrasta, talvez uma semana antes de morrer, mas antes disso já tinham ficado 2 meses numa casa de abrigo, de Um abrigo. acolhimento de menores, né? Sim. Enquanto o conselho tutelar decidia se eles deviam ou não voltar para a casa do pai que maltratava aquelas crianças demais. E eu até anotei aqui porque eu não seria capaz de, com as minhas palavras, escrever algo desse tipo, porque o que essa criança passou, acho que pouca gente passou na vida. E um deles, numa das tarefas que tinha nessa casa de acolhimento, pediram para eles escreverem uma carta dizendo o que eles esperavam da vida. Sim. E ele escreveu assim: Eu queria ter uma vida tranquila. Queria ter minha mãe, queria ver meu avô, queria ser policial, queria amar os outros e não ter inveja, queria ter Deus no coração, queria ter uma bicicleta. Ele escreveu isso aqui e 3 meses depois aconteceu o crime que a gente vai falar que chocou a sociedade. Você vê que ele queria tanto e tão pouco, né? Ele queria desde uma vida tranquila a uma bicicleta. Exatamente. E ele pediu por socorro. Esse mesmo conselho tutelar que achou que ele poderia voltar para casa, né? Devolveu ele para decidiu que ele poderia voltar para casa onde ele era maltratado, né? Exatamente. Então, acredito que até mudaram um pouco até a conduta, porque na época caíram em cima mesmo do conselho tutelar da cidade, Com razão. com muita razão. E, cara, é até um pouco difícil falar, né? Você falando aí, todo tempo chega a arrepiar aqui É, chega a emocionar mesmo, porque é pesado, cara, é pesado, é um assunto bem pesado pra falar. a pesquisa que eu fiz, como eu te disse, eu tinha ouvido por cima um caso mais antigo, 2010, né? 2008? Sei lá. 2008, 2008, é. é, Eu acho que eles foram julgados em 2010. sim. O pai e a madrasta foram julgados em 2010, mas o caso aconteceu em 2008. E eu vi também um relato do delegado que pegou o caso, que ele disse que quando as crianças estavam sumidas ainda, que ele foi na casa do pai, chegou de madrugada, o pai não tava, a madrasta tava lá dormindo, acordou com a polícia dentro de casa já, e disseram que ela assim não esboçou nenhuma reação de surpresa. Aí o delegado perguntou onde estavam as crianças, ela disse que eles foram para a escola de manhã e ainda não voltaram. Aí ele falou, mas vocês não Está, chamaram a tá aí polícia? dormindo? É. Ela, não, isso já aconteceu outras vezes, é normal, eles devem estar lá na rua usando droga, imputando uma coisa às crianças que elas não faziam. Uhum. Tá? E aí o policial achou estranho porque tava muito cheiro de querosene na casa. Assim, tinha um quintalzinho que ele viu que tinha sinal de coisa queimada, viu também mancha de sangue e cheiro de água sanitária. Ele falou, pô, isso aqui é uma cena de um crime com certeza, tanto que ela já foi levada presa naquele momento. Tá? E para quem não sabe o que eles fizeram, é, juro pra você que esse é um caso difícil de falar. Sim, sim. As duas crianças, elas fugiram de casa, foram resgatadas pela polícia, foram levadas para uma delegacia, pediram, pelo amor de Deus, que não queriam voltar para casa. O conselho tutelar foi chamado e uma agente, enfim, não sei como a nomenclatura correta do conselho tutelar, fez a análise e disse que tudo bem, que eles poderiam sim voltar para casa. A polícia pegou essas duas crianças, botou num carro, levou da delegacia de volta para casa do pai. No dia seguinte, os dois foram mortos, pelo pai e pela madrasta. E digo mais, talvez não foi no mesmo dia porque eles tiveram que se planejar, porque se não tivesse que planejar, comprar o querosene, comprar água sanitária, talvez tivesse sido no mesmo dia. O pai chamou uma das crianças para o quarto, falando que queria conversar. Quando a criança entrou, ele começou a estrangular a criança, botou um saco na cabeça da criança, a madrasta entrou com uma faca e começou a atacar. E foi feito o mesmo com o segundo irmão. Depois eles, não sou capaz de dizer a palavra que o Salada ensinou ainda, mas enfim, desmembraram as crianças, tentaram tacar fogo, para isso querosene, mas o plano não foi bem sucedido, então eles colocaram em sacos de lixo e jogaram as crianças no lixo. O pai Exato. jogou os dois filhos no lixo, com a ajuda da madrasta, com a ajuda da sua esposa. Num detalhe da reconstituição lá e tal, ele disse que na hora que ele foi expor
esquartejar a criança, que é Sim. o mesmo ali, esquartejar ali, vamos falar esquartejar para ficar mais fácil. Sim. Ele colocou um saco porque ele disse que na hora tava difícil para ele ver o rosto da criança enquanto ele picava o próprio filho. Então ele colocou um saco na cabeça porque ele não conseguia ficar olhando pro rosto da criança. Eu achei esse detalhe engraçado, porque com a criança morta, ele teve o que ele nunca teve dela em vida, né? Foi dó. O Exato. tanto que ele maltratou aqueles dois meninos quando eram vivos, né? Fizeram a criança fugir de casa, pedir ajuda, pedir por socorro. Parece que quando ele estava esquartejando o próprio filho, ele pela primeira vez teve dó. Não sei, talvez isso seja só um artifício que ele usou ali para dizer que não sufocou a criança com aquele saco. Não dá, enfim, não dá para acreditar numa pessoa que comete um ato como esse, né? Mas graças a Deus foram os dois condenados. Foram os dois condenados e estão presos até hoje. Estão presos. Ele pegou acho que 69 anos de prisão, se eu não me engano. Vai ficar 30. Aquilo aí, se tiver um bom comportamento, talvez um pouco menos. Exato, que já temos casos que já de alguns assassinatos aí que já estão, por exemplo, do Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. Ele tá agora em 28 ele já sai. Ele pode sair. É difícil, eu não sei se ele sai, né? A gente torce para que não, porque ele ainda tem a possibilidade de ser interditado pela justiça. Acho que agora parece que tem uma brecha, pode aumentar até 40 anos agora, né? Antes não podia ficar mais que 30. Então, eu não sei, eu realmente preciso pesquisar. A gente devia ter feito essa pesquisa, mas eu acho que isso não é retroativo. Eu acho que os 40 anos só valem para as pessoas que foram condenadas após essa mudança na lei. Após essa mudança, tá. Mas, se eu não me engano, existe ainda a possibilidade dele ser interditado. Como o Champinha foi no caso da Liane e do Felipe, que está preso até hoje, mesmo sendo menor de idade quando cometeu o crime. Sim. Né? Ele está preso desde 2003. Condição, né? Não tem a mínima condição. Quem assinar uma liberdade de um cara desse, se ele sair na rua e matar um cachorro, o cara tá ferrado, né? Pelo menos é pra tá, né? Sim, pelo menos pela sociedade ele com certeza vai estar. Eu acho que o Champinha também não sai. Não saiu até hoje, né? Sim. O Maníaco do Parque eu também creio e espero que não saia. Exato. Até os vídeos que a gente faz é para isso. Os crimes que estão sendo esquecidos, talvez a mídia, nós na internet fazemos o nosso papel, mas a mídia, como a grande mídia, também tem um poder muito forte sobre isso, né? Sim. Então, colocar esses casos à luz de novo Exato, fazer não uma pode pressão esquecer, não pode cair no esquecimento. Para que essas pessoas não tenham... eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o caso Nardoni, que o Alexandre tá solto já. Fui visto no mercado esses dias lá na Zona Norte de São Paulo, fazendo compra, e é revoltante, cara. Eu tento fazer os meus vídeos mais informativos e menos opinativos, né? Mas tem casos que não dá. Esse é um caso, o cara já tá solto, o cara matou a própria filha, né? No mesmo ano que aconteceu o crime dos meninos. Cara, o Salada passou a informação aqui pra nós ontem que o Nardoni foi padrinho de casamento da Richthofen, velho. É mesmo? Eles estão em Tremembé, claro. E eles foram padrinhos de casamento da Richthofen. Eles estão em Tremembé. E a justiça concedeu autorização porque ele parece que ia ter que sair, ia passar do horário lá, que ele já tava em semiaberto, alguma coisa assim. E foi padrinho, velho. Legal o casamento, foi bem... Uma cerimônia bem tranquila, né? Parece piada. Parece piada. Assim como parece piada ela sair de Dia dos Pais, saidinha, né? Todos têm uma desculpa pra isso, mas... E eu falo que até o caso da Suzane, a gente fala, pô, ela devia estar presa. Devia mesmo. Mas é um caso raro que ela ficou 20 anos na cadeia. É muito raro isso acontecer no Brasil. Pra mim, ela teria que ficar mais, né? A pena toda ela teria que cumprir na cadeia, né? Infelizmente não é possível, mas ela ficou 20 anos presa, cara. No Brasil isso é muito raro. É raro. É muito difícil. Ainda mais pra uma mulher ali, parece que, né... É uma mulher branca, loira, de família rica, né, e tal. Aí que eu acho que é o peso da mídia mesmo. Talvez se o caso tivesse sido esquecido, ela teria sido solta muito antes. Sim. Só pra gente não perder aqui, voltando lá pro caso dos meninos de Ribeirão. Sim. Pra finalizar, os pais estão presos e também... O pai e a madrasta. O pai e a madrasta. E eles acharam, alguns órgãos eles jogaram no vaso sanitário, eles acharam na fossa, mas a polícia suspeita que a fossa não foi aberta e jogada lá dentro. Então eles jogaram no vaso, deram descarga e aí os órgãos foram parar nessa fossa que tem atrás da casa. Exatamente. E os membros foram encontrados pelos coletores de lixo, né?
Um coletor deu uma entrevista, inclusive, e disse que graças a Deus o carro estava cheio. Quando eles pegaram aquele saco de lixo que tinha uma das crianças, elas foram jogadas em pontos diferentes, né? Espalhado. Foram espalhadas. E aí ele disse que como o carro estava cheio, o moedor estava mais devagar já, estava um trabalho mais lento. Uhum. Que aí ele ouviu um barulho diferente e viu saindo um pé do saco. Misericórdia. E aí ele disse que na hora pensou que era um pé de um boneco. Só que graças a Deus ele pediu para parar, foram checar e viram que não era um boneco. O delegado conta que ele estava de folga no dia e aí o telefone dele tocou por volta das 3 da manhã. E ele falou, pô, se alguém liga às 3 da manhã da delegacia, não é coisa boba. É. Ninguém acorda um delegado às 3 da manhã por besteira. Exato. E aí o delegado, que era o delegado de plantão, falou, a gente precisa do senhor aqui porque temos um caso grave. Daí ele falou, pô, ele me ligou 3 da manhã, falou que é grave, é muito grave. Alguns coletores acharam algumas partes de corpos num saco de lixo da cidade. E ele falou, não, então agora realmente entendi que é grave. Sim. E aí ele completou, e são partes de crianças. Veja. E ele falou, nessa hora eu desliguei o telefone, me vesti, e em 15 minutos eu tava na delegacia. Porque é uma coisa que choca todo mundo, né? Sim. Enfim. Mas fizeram um ótimo trabalho, tanto que foram bem condenados, né? O pai pegou todo tipo de tipificação possível. Um terço da pena por ser pai das crianças, um terço da pena por que eram menores de 14 anos, um terço da pena por dificultar a defesa, enfim. Ele pegou uma condenação exemplar. Basta a gente saber se ele vai cumprir o máximo que é possível, né? A gente espera muito que sim. Sim. E para quem até acredita nessa coisa de energia e tal, eu passo lá na frente do local do crime às vezes. Até morei próximo, bem próximo mesmo do local onde ocorreu. E é um clima ruim, um clima pesado. Até estava falando pro Bruno aqui antes de iniciar. Não é num bairro ruim, é próximo ao centro da cidade, onde tem casas boas e tudo, mas tem essas casinhas ali, que é um quintal, em forma de U, tem algumas casinhas de 1 cômodo, 2 cômodos, assim, parece um cortiço mesmo. E você passa, eu não sei se é porque eu conheço o caso, eu sei o que aconteceu ali, Sim. mas você passa lá na frente, você olha, é ruim, cara, é uma energia, ainda mais quando é com criança, assim, eu acho que é muito mais, né? Fica muito pesado. Eu acho, eu acredito muito nisso. Eu respeito quem não acredita, mas eu Aham. acredito muito, cara. Já passei em alguns lugares e acontecimentos em frente à casa dos Richthofen, lá na rua Zacarias de Góes, já passei lá na frente e você sente alguma coisa, não tem como explicar, não é uma coisa que você consegue explicar, mas estando lá você fala, caraca, é realmente diferente, sabe? Uma coisa que não dá pra explicar, Sim. mas A casa hoje deles lá foi vendida? foi Foi vendida. vendida. Até onde sabe, mora gente lá sim, foi completamente reformada. Aham. A frente não é mais a mesma, antigamente era aquela casa de tijolinhos, que foi Sim. muito famosa. Foi pintada de branco, foi feita uma reforma e foi vendida. Dizem, eu não, passei lá na frente 2 vezes, nunca vi ninguém entrando e saindo, mas dizem que mora gente lá dentro. Sim, sim. Muita gente diz que não teria coragem, mas enfim, alguém parece que teve. Tá. Bom, eu acho que tem alguma coisa a acrescentar ainda desse caso, Bruno, pra gente. Olha, se eu pudesse acrescentar uma coisa é que sempre que as pessoas verem esse caso, que comentem, que Sim. tragam ele pra cima, porque muita gente comenta, essas crianças, não só esse caso, vários casos, deixem essas crianças descansar em paz, sabe? Tem uma frase de um pai de uma vítima da Boate Kiss que eu acho que serve pra todo esse tipo de caso. Que eles estavam fazendo uma passeata, uma manifestação lá em Santa Maria, e uma mulher disse, chega, a sua filha já morreu, deixa ela descansar. Daí o pai disse, eu não tô fazendo isso pela minha filha, eu tô fazendo pela sua. A minha já morreu, não tem Exato. como trazê-la de volta. Mas Exato. a sua a gente pode salvar. Sim. E falar sobre esses casos, como desses meninos, é isso, é salvar outros meninos. Infelizmente, esses meninos não voltam mais. Exato. Mas trazer esses casos à tona e cobrar da justiça uma punição severa é salvar outros meninos. Para que a gente Sim. não venha falar de novos Vítores e de João Vitor. E quando alguém presenciar também, né? Maus tratos, denunciar. Sim. Porque nós, como nosso dever de cidadão, é também ajudar como que eu posso dizer, ajudar ali
Até na prevenção na de prevenção casos como esse. e servir como um vigia, um É, tutor mesmo ali dessas crianças, exatamente. porque assim como ver mulher sendo maltratada, animal, bicho, a gente tem que. É lógico que às vezes a população fica um pouco insegura de intervir em alguma situação ou outra, que pode, às vezes, até, né, pô, tá acontecendo ali um maltrato de alguma coisa, a pessoa entrar no meio e acabar sobrando para ela, eu entendo Sim, total, mas talvez ali denunciar, fazer uma denúncia mesmo que anônima, claro. anônima, lógico, falar assim, Sim, olha, faz tempo, essas crianças estão sendo maltratadas aqui, eles batem, amarram, e nesse exato momento, com certeza, alguma criança está sendo maltratada, sim, algumas. Então, sim, eu infelizmente. acho que, como cidadão, nós devemos fazer a nossa parte também e ajudar para que isso aconteça cada vez menos. Sempre vai acontecer, tá? É, Mesmo nós tomamos, tendo esses cuidados e sempre ajudando dessa forma, vai continuar acontecendo. Mas se a gente, hum, cada um ali durante a sua vida inteira, conseguir evitar um sim, assassinato ou uma tortura de uma criança já tá de bom tamanho, né? exatamente. E para as autoridades que acreditem nas crianças. Exato. Bruno, você trouxe à tona aí novamente, você até citou agora o caso da Boate Kiss. É um Sim, assunto que você vem falando lá no seu canal, já gravou vídeo sim, fiz recentemente, né? bastantes vídeos. E, e você trouxe algumas histórias, algumas peculiaridade desse caso. E conta pra nós aí, vamos falar um pouco disso aí. Claro, claro. O caso da Botkiss eu levo sempre nesse prisma de que a gente tem que falar sim. Recebo alguns comentários nos meus vídeos de deixem esses jovens descansarem. A tragédia já aconteceu. Uhum, Mas, como eu sempre digo, nunca é de um familiar de uma vítima, nunca é de um sobrevivente, nunca é de alguém que sofreu com aquela tragédia, né? Os familiares, já recebi mensagens de familiares me pedindo para fazer vídeos. Falando, conta a história da minha irmã, conta a história do meu primo, sabe? O meu primo salvou 14 pessoas, depois acabou morrendo lá dentro. Conto com todo prazer. Faço o vídeo da Botkiss sempre, porque eu acho que a gente tem que lembrar, sim. sim. Né? Tem uma tragédia que aconteceu em Buenos Aires, antes da Botkiss, exatamente nos mesmos moldes. Pegou fogo na balada, muitos jovens lá dentro, muita gente morreu. Talvez, se tivesse falado tanto daquela balada como se falou da Botkiss, a Botkiss não teria ocorrido, né? Porque serviria como alerta. Mas, infelizmente, ocorreu. Então, desde janeiro de 2013, eu venho falando sobre esse caso. Quando eu nem fazia conteúdo sobre crime, eu já, Uhum, entre os meus amigos mesmo, falava sobre isso, porque tem que as pessoas vai chegar numa balada, olha onde é a saída, vê se tem extintor. sempre. Assim, é claro, a culpa de forma alguma é de nenhuma daquelas pessoas que perdeu a vida ali. Não é. E a culpa é de quem deu o alvará, de quem não deixou aquela boate com extintor de incêndio, enfim, de tudo. Mas você não pode contar que na balada que você tá hoje, o alvará foi dado da maneira correta. Não pode contar que aquele extintor de incêndio tá funcionando. Então entra numa balada, olha onde é a saída, qual caminho você tem que fazer, qual é o mais fácil, onde está o extintor mais perto, que você já vê se está funcionando, enfim, tem que tomar cuidado. Então, desde 27 de janeiro de 2013, que foi o dia que aconteceu a Botkiss, as pessoas falam muito sobre esse assunto e tem que falar, porque, como te disse, oficialmente 242 mortos, mas extraoficialmente muito mais, né? Como eu disse, pessoas morreram depois de doenças respiratórias. Sim. Tem caso de mães, por exemplo, a dona Margarete, que perdeu 2 filhos na Botkiss, né? Ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos que ela tinha, 2 jovens, 2 meninos, estavam planejando a semana inteira para ir passar o sábado, a noite de sábado lá na Kiss com suas namoradas. Foram os 4, os 2 filhos e as 2 noras. Os 4 morreram lá dentro. Ela entrou numa depressão profunda, profunda, profunda. E em 2022 ela mandou uma mensagem para a irmã dizendo que não aguentava mais, pedindo para a irmã cuidar da mãe delas, que era uma senhora já com necessidade de cuidados especiais. Ela tomou não sei quantas cartelas de remédio, saiu de casa, ficou desaparecida. No dia seguinte foi encontrada sem vida no meio de uma mata próxima de onde ela morava. Então, essa morte também é uma morte que para mim tá na conta da Tá na Botkiss. conta, sem Mais dúvida. um, né? Tem uma menina aqui em 2022, 2021, não tenho certeza.
Ela já tinha, depois da Botkiss, tinha superado, tinha sido mãe, tava lutando pra ficar bem, teve câncer de pulmão, perdeu a vida por causa do câncer de pulmão, graças à fumaça aqui na Luna Botkiss. Mais uma morte também que tem que entrar nessa conta. Então, pra mim, não são 242, né? Fora a morte da alma ali, né? Porque um pai ou uma mãe que perde um filho, ele morre também. Sim, Ele continua vivo, sofrendo. exatamente. E muitas vezes ele não morreu ali na carne, né? Ele É, continua comendo, respirando, mas eu acho que não existe dor pior do não que um existe. pai e uma mãe. Talvez seja algo até pior que a morte mesmo. Eu acredito, e também, pelas mensagens que eu recebo, tem aquilo, né? O pai sofre muito. Por exemplo, tem um caso, a Renata, que virou minha amiga, inclusive, que a irmã dela perdeu a vida na Botkiss. Ela só não foi pra Botkiss porque ela tava com conjuntivite. Ela deixou a irmã dela na porta da Botkiss. Nossa. Era aniversário de 50 anos do pai delas. Elas estavam comemorando o aniversário do pai, churrasco e tudo mais. Ela falou, pô, eu não fui porque eu tava com conjuntivite, cara, mas eu deixei minha irmã na porta da balada. Tava uma fila gigante. Minha irmã me deu um beijo, eu dei um beijo na testa dela e falei, te amo. O outro beijo que eu dei na testa dela foi no ginásio. Ela tava gelada já, quando eu fui reconhecer o corpo dela. E essa irmã teve que ver os pais sofrendo também, né? Exato. Então é muita gente que Levou a sofreu. irmã até lá. Exatamente. Lógico que não sabia, mas fica ali o É, sentimento de culpa, de talvez poderia não ter levado ela, ou poderia ter ficado com ela e ter ajudado de alguma não, forma, é né? aquilo, não tem. Tem o caso, talvez o mais famoso, que é o da Jéssica. Já falei algumas vezes, mas é impressionante. E essa mensagem que eu te disse em off que eu recebi essa semana diz respeito sobre esse caso também. O caso da Jéssica é aquela menina que ela era uma das organizadoras da festa. Perdão. E ela fez toda a organização durante a semana, vendendo ingressos, vendendo tudo. Chegou no sábado, ela estava pronta para ir, o namorado, o Adriano, que morava em outra cidade, ligou para ela e falou: não vai não. Ela falou: claro que eu vou, sou organizadora da festa. Ele falou: não, não vai não. Ela tem que ir, Adriano, tu tem que estar lá com os meus amigos, a gente tá fazendo essa festa para juntar dinheiro para formatura. Ele falou: não vai nessa festa. Mas ele falou tanto, tanto, tanto que ela não foi. No dia seguinte ela acordou, viu o que tinha acontecido, falou: meu Deus, ele me salvou. Exato. Uma semana depois, ela foi para a cidade dele, Toledo, no Paraná. Ele foi buscar ela na rodoviária. O carro bateu de frente com uma carreta, morreram os dois. Aí você fala: quando é a hora, É, não tem jeito, cara. é. Não tem jeito. E Ele eu salvou a recebi. vida dela e depois morreram os dois juntos. Exatamente. Parece que era para os dois morrerem juntos, né? Eles tinham que partir juntos, É, não é? Aí você pensa que o C traz muitas possibilidades. Se ela tivesse ido na balada, talvez ela tivesse perdido a vida lá e ele não teria perdido a vida. Ou mais, se ela exato. tivesse ido pra balada e sobrevivido, ela poderia estar no hospital, porque foi uma semana depois, no sábado seguinte. Ela podia estar no hospital naquele sábado, eles não iam estar no carro, os dois iam ter sobrevivido, Uhum, não é? Tem sim, muitas possibilidades. sim. E, Até contar um caso próximo que aconteceu, um amigo, o pai dele estava fazendo tratamento de câncer sim, e ele estava acompanhando o pai dele, e ele na época devia ter uns 40 anos, acompanhando o pai dele na quimioterapia dentro do hospital. sim. O pai dele fazendo tratamento de quimio e ele junto lá. E aí ele infartou, cara, acompanhando o pai dele. Caraca, dentro do hospital. E um infarto numa pessoa de 40 É, anos. é quase fulminante. Em 3 minutos já tinham feito, tava fazendo cateterismo, já tinham feito tudo. E ele só não morreu porque ele estava dentro do hospital. A doença, o pai dele veio a morrer depois, veio a falecer. Da E eu, própria doença. da própria doença. E eu falei, cara, a doença do seu pai salvou sua vida, cara. É verdade. Se o pai dele não tivesse doente, ele teria morrido. Exatamente. Porque ele só se salvou, os médicos frisaram. Assim, cara, vou falar até o nome, Carlos Eduardo é o nome dele. Sim. Falou, Carlos, você só não morreu porque você estava dentro do hospital. Porque Ele, se você tivesse na calçada, você teria morrido, cara. ele infartou no único lugar que ele podia infartar. No único lugar que eu poderia infartar para não morrer. E foi algo inexplicável, porque fizeram exames também. O médico falou que não tinha motivo, artéria, nada obstruído, nada, enfim.
Até o médico supôs algo, mas é até bom não falar, porque se falar vai acabar com o engajamento, por que que ele possa ter, ter infartado. E o YouTube pode ser que dê uma cancelada aí, Depois você me porque é um conta. assunto que depois eu te conto. Mas ele é o que você falou. Ele infartou no único lugar que ele poderia infartar, senão teria morrido. É impressionante. É impressionante. Não, é impressionante. Quando não chega a hora da pessoa Quando não também. chega a hora, Exato. Tem um outro caso, só finalizando que eu recebi uma Sim. mensagem, depois de isso aconteceu em 26 de janeiro era o sábado, né, 27 foi domingo, então a gente faz a conta, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. 3 de fevereiro foi o dia que teve esse acidente, e 12 anos e meio depois eu recebi uma mensagem da pessoa que estava no carro de trás desse acidente. Recebi domingo, sábado, não sei. A pessoa que estava na estrada, na rua que eles estavam, quando o Sim. carro bateu na carreta. Pegou uma carreta. O caminhoneiro não sofreu nada. Ficou ileso. E essa pessoa pediu pra eu não dizer o nome dela. Ele falou, não quero que me identifique, não quero ficar famoso com isso, nem nada, mas eu preciso contar o que aconteceu. Perguntei pra ele, mas por que você tá me contando isso depois de 12 anos? Ele falou, porque na época eu achei que a imprensa estava aproveitando muito desse caso para engajamento. Vi como você faz seus vídeos, vejo que você faz com respeito, então vou te contar. Não contei pra ninguém primeiro, porque vão achar que eu sou louco. Depois, eu não queria que aproveitasse desse caso. Tá bom, me manda aí que eu vou fazer um vídeo. Já fiz um vídeo contando, então tudo bem contar. Ele me disse que ele foi visitar a mãe dele em Toledo, lá no Paraná, que faz tempo que aconteceu tudo. Tá. E disse que, como todas as vezes que ele ia visitar a mãe queria mostrar ele pra família inteira. Né? Porque ele morava fora há um tempo já. Foram visitar parente aqui, parente ali. Tava voltando da casa de uma tia. Pararam num posto que ele tava com sede. Ele falou, pô, eu fiquei, sei lá, 2 minutos só. Entrei na conveniência, peguei uma Fanta e saímos. Deve ter sido o tempo do carro da Jéssica, que tava atrás, passar na frente. Tá. A gente saiu do posto, não deu nada. Deu pouco tempo, a gente viu uma movimentação estranha do nada. Muita buzina e pisca-alerta. Daí ele olhou, tinha um carro acidentado do lado, completamente destruído. Falou que na hora ele pensou, pô, esses dois têm muita sorte, porque ele viu o cara saindo o motorista o Adriano saindo do carro, dando uma volta assim pela frente do carro, foi até a moça estava se mexendo, o cara falou com ela estava tentando se acertar, o Adriano voltou até a metade do carro, olhou no volante alguma coisa, olhou pra ele assim e voltou a falar com a moça. Pô, esses dois têm muita sorte, essa pancada. No dia seguinte, ele vai acompanhar as notícias e vê que teve um acidente, que morreu uma promoter da Boate Kiss lá na cidade. Ele falou, pô, esse acidente que eu vi, eles estavam bem. Ele abre a notícia, tá na notícia que foi morte instantânea. E ele falou pra mãe dele, mãe, aquele casal que o moço tava ajudando a menina, eles morreram. Aí a mãe dele falou, não, mas não tinha moço nenhum ajudando a menina, os dois estavam dentro do carro na hora que a gente passou. Ele falou, eu juro por Deus que eu vi aquele cara saindo do carro e indo acalmar a menina. E ele disse, pra mim isso só tem uma explicação que eu demorei a entender. Eu acho que ele tava protegendo ela mesmo depois da morte. Aí pra quem acredita em vida após a morte, pode ser verdade. Ele disse que realmente viu, ele pediu, não fala meu nome, não quero aparecer nem nada, não tem por que inventar essa história. Mas eu achei impressionante. E eu acho que é talvez um alento para a família deles, que mesmo, para quem acredita que, mesmo depois de tudo que aconteceu, eles ainda estavam juntos, um cuidando do outro. Sim. É uma história impressionante. E a Boate Kiss tem, assim, muita história de chocar, de impressionar. E acho que sempre vai marcar, né? Porque é muita gente jovem, né? Eu sempre, Exato. quando eu penso no que mais dói é o que não aconteceu, né? Cada uma daquelas famílias que perdeu um ente querido, hoje eles não sabem. Coisa mais simples. Que música será que eles iam gostar hoje em dia? Qual curso que eles iam escolher? Muitos lá não estavam nem na faculdade ainda. Do Poderia que ter eles iam tido se filhos informar? hoje, poderia ter me dado um Como, neto. como ia chamar meu neto? É. Talvez eles nem tiveram tempo de conversar isso com os filhos. Eram jovens de 19, 20 anos. Nunca nem souberam se os filhos iam querer ter filhos. Cara, é de se até entender essa mãe que você falou aí, que foi encontrado na mata depois e tal, e tomou os medicamentos aí. É, é de se entender, né, cara? A pessoa tomar uma atitude dessa. Lógico que essa é a última, não é uma opção Sim. legal, nunca faça isso. Não, por favor. Mas, pelo amor de Deus, mas assim, a dor é terrível. Eu acho que uma pessoa dessa merece o perdão, né?
Sim, porque é algo que só quem passa vai entender ali, né? Mas, sem dúvida, as pessoas devem pensar em quem ficou também, mas é uma dor muito, muito grande, né? Então, às vezes tem mais filhos, no caso dela, ela tinha mãe que ainda cuidava, tudo, sim, mas sim. não. E Ah, alguns anos depois, né? Em ela, 22 2022, aconteceu. exatamente. Ela tinha uma neta, que um dos filhos tinha uma filha pequena quando perdeu a vida no Botkiss. Bem pequena. Hoje ela é uma jovem, acho que ela tem 18, 19 anos, me mandou uma mensagem também, pedindo para eu contar a história do pai dela, porque era importante. E é isso, eu sempre falo, quando eu recebo uma mensagem dizendo pare de falar desse assunto, eu já tenho certeza que não é ninguém que está envolvido lá. As pessoas que estão pedem para falar mesmo, conta a história, tem que falar. É um absurdo, né? As pessoas que têm que ser culpabilizadas sobre isso provavelmente não vão ser. Foi uma junção de responsabilidades e até e até mesmo de sem noção também, né? Desde do corpo de bombeiro lá, do bombeiro que liberou o funcionamento sem Sim, extintor, né? Enfim, até o cara da banda que comprou o artifício que foi o que começou a é, gerar o incêndio, né? são tantos pequenos elos, né, que a gente vai juntando. Se eu for pensar, primeiro pra mim o mais importante de todos é o alvará. Sempre falo. Se não tivesse alvará, a balada não ia estar funcionando e tá todo mundo vivo. Então, O acabou. fogo deve ter sido muito rápido, porque começou, sei lá, cara, quantas pessoas tinham lá dentro? Mais de 1.000. Mais de 1.000. É. 600 Tá, mais 600 feridos, quase 242 mortos. 30% não conseguiu sair. É, 242. Muitos 242. saíram, mas morreram na porta. É, não, Que não já tinha necessariamente. respirado a É, fumaça e sim, tal. muita gente E entrou no parece que a banheiro. parte acústica não era algo que gerava uma fumaça tóxica, não, É, né? o Pegava fogo problema. fácil. O problema começou também, um outro elo. Tinha uma vizinha da boate que morava num prédio ali perto que reclamava muito do barulho. Muito. Toda semana ela chamava, todo final de semana ela chamava a polícia Tá, reclamando do barulho. Então, os donos da boate resolveram fazer uma reforma no apartamento dela. Colocar janela anti-ruído, gastaram mais de 100 mil reais nessa reforma para que ela não reclamasse mais do barulho. tá. Ainda assim, ela disse que melhorou, mas ainda estava incomodando. E aí o segundo ponto dessa tentativa de sanar esse problema foi fazer a proteção acústica, que eles usaram uma espuma que não tinha praticamente efeito de proteção acústica nenhum e também era muito inflamável e tóxica. Então, o rapaz que botou fogo na espuma também é responsável. E também tem o fato de que, normalmente, eles colocavam esses fogos na beira do palco. Então, os fogos iam do chão para cima. Nesse caso, ele tinha uma luva, mais ou menos assim, né? E nessa luva ele encaixava o fogo. E aí ele levantou o braço. Então, o fogo que geralmente saía do chão estava saindo de mais de 2 metros de altura. Ganhou a Porque altura dele ali. um cara de 1,80 m com o braço para cima tem mais de 2 Mais de metros. 2 metros. Né? Então já estava muito mais perto. Então esse fogo que chegou na espuma, e a espuma era muito inflamável. Então, questão de 2 minutos, o pessoal achou que, beleza, vai apagar com um extintor de incêndio. Não está funcionando. Vamos tentar com água. Não conseguiu. Deu 2 minutos, aquilo lá virou um inferno. A fumaça muito tóxica, se espalhou muito rápido, as pessoas que iam respirando iam perdendo o sentido muito rápido. Então, primeiro você vai perdendo raciocínio rápido, Aquele raciocínio lógico. desespero, você não sabe onde Exatamente. está a saída. Provavelmente a própria fumaça já. Não, Visibilidade lá dentro. Hoje tá embaçado. Visibilidade lá dentro ficou comprometida, não né? só pela questão da luz, mas pela questão de ardência também. Então, queimava muito o olho a Sim, fumaça, sim. entende? Tanto que tem uma menina, me perdoa, eu não vou lembrar o nome dela, mas assim, ela trabalhava no bar da boate, ela tava no bar que era perto do palco, ela viu quando começou a pegar fogo, mas como todo mundo tava lá, achou beleza, vai ser contido rapidinho. Quando ela piscou, ela viu que já tava muito forte o fogo e a fumaça tava chegando nela. Ela falou que respirou, uma respirada ela ficou tonta. E ela teve, assim, um pensamento, uma lógica que talvez não teria. Ela estava dentro do bar, ela abriu o freezer do bar, enfiou a cabeça e respirou. E aí ela foi rastejando, como ela trabalhava lá há muito tempo, ela foi tateando, ela pulou o Já tinha balcão, na na memória ali. memória, aquilo de guardar o caminho, e ela foi tateando
no escuro, conseguiu achar a saída e sobreviveu. Caraca. Por ter colocado a cabeça no no freezer, cara. Ela tá viva, bem, graças a Deus, mas as outras pessoas não tiveram. E tem um ponto também que a gente fala que talvez tenha tirado a vida de bastante gente, que com o fogo a rede elétrica da casa desarmou. Então ficou tudo no escuro. Só que em cima do banheiro tinha um letreiro de um energético que era a bateria. E era uma luz que ficou acesa no meio daquele breu. Muita gente pensou que é a luz de emergência, ali é a saída. E as pessoas foram pro banheiro achando que estavam indo pra rua. E aí você imagina 300, 400, 500 pessoas querendo sair de uma vez. Você entrou no banheiro, você não sai mais. Você não tem como falar, não, aqui é o banheiro. A pessoa entra em modo sobrevivência, ela passa por cima, atropela, é desespero. E aí, quando os bombeiros chegaram, muita gente estava dentro do banheiro. E esse foi o motivo. Um tal de um luminoso que era a bateria. Cara, são muitos fatores, né? Que você vai juntando, você fala, cara, qualquer um deles que você tira, você já ia diminuir o número de vítimas. Um extintor funcionando já resolveria. Cara, às vezes parece um pouco de neura até, de alguns pontos, como você falou, as pessoas chegarem no local, ver onde está a saída e tal, saída de emergência, enfim. Sim. Mas é importante destacar que lá não tinha saída de emergência. Então. Tinha uma porta para entrar, a mesma para sair, e tinha um guarda-corpo na frente da porta. Quando você entrava, você tinha os caixas. Você entrava aqui de frente, tinha o caixa aqui e aqui. Então, você tinha a opção de ir para cá e para cá. E para separar, eles colocaram uma grade aqui. Que com certeza atrapalhou de atrapalhou sair, muito, né? sair Porque rápido. A pessoa que estava querendo sair, ela tinha que vir, fazer a volta e sair. No escuro, com a fumaça tirando sua consciência, um fogo pegando lá dentro, mais um fator que prejudicou muita gente. E não é só embalada, não. Chegou no local, você chegou lá com a sua família num restaurante, procura um lugar estratégico, um lugar onde talvez eu mesmo eu tenho esses cuidados. Muito próximo à rua, se vier um carro de frente para uma rua, se vier um carro invadir o restaurante, você tá ali sentado com a sua família, Sim. eu tenho esses cuidados, cara, eu presto atenção nessas coisas. Parece um pouco de neura, mas não, cara, pode ser que eu viva minha vida inteira e nunca aconteça e eu nunca, e esse cuidado que eu tive nunca tenha me salvado de nada, não era para ter acontecido, mas você nunca vai um saber. Dia pode acontecer. Igual quando eu era criança, meu pai falou, quando você for atravessar uma rua, sempre olha para os dois lados, mesmo se for mão única. Exatamente. Cara, tenho 37 anos. Na minha rua, que tem uma rua mão única ali do lado, toda vez, cara, eu olho para um lado, olho para o outro. Sim, Tô nem aí. Vai que tá fugindo um cara da polícia, não tem nada a ver com isso. Exato. Eu vou... Não, o meu problema nunca vai ser falta de cuidado. Minha esposa quase foi atropelada na contramão. É isso, tá Ela vendo? olhou pros dois lados e o cara tava na contramão e quase atropelou ela. É isso. Tem que tomar cuidado sempre. Tem um caso que eu lembro bastante, que é um ex-Big Brother que sofreu um acidente de Uber e quase perdeu a vida porque tava sem cinto. O Mussi gravou vários podcasts aqui. Já. Então, ele quase perdeu a vida porque tava no banco de trás sem cinto. Cara, vou te falar, eu andava sem cinto no banco de trás. Desde o dia que aconteceu aquilo com ele, eu entro no Uber, a primeira coisa que eu falo é dar bom dia. Depois, boto meu cinto, pode começar. Sim. Nunca mais andei sem cinto no banco de trás, cara. Algo que é absurdo, um ônibus coletivo não tinha que ter cinto? Pô, se você tá no seu carro, você toma multa se você não tiver com cinto. Exatamente. Um ônibus que tá levando ali 60 pessoas ali... A gente em pé, cara. Então, imagina. Exato. Eu já peguei ônibus quando era uma moleque que eu ia pra faculdade, que eu ficava pendurado, assim, quase que flutuando. Você tirava um pé, aí pra andar, você tirava o outro, o seu primeiro não tinha chegado no chão ainda, você fala, cara, eu não tô pisando no chão com nenhum dos pés, cara. E tá lá, é doideira, cara. Mas é isso. O exemplo tem que servir pra isso. Então, falar e alertar filhos, assim como seu pai fez com você. Sim, exatamente. Alertar seus filhos, alertar sua esposa. Eu digo mais pro lado do homem, que é aquela coisa do homem de proteger também. Sim. Lógico, você que é mãe solteira também, instruir seu filho, né? E por fato de ser homem, né, a gente sempre fala dessa forma, mas instruir ele, seus filhos, instruir seu esposo, sua esposa. Se talvez seu esposo é meio desligado, faça você esse papel, mulher também. Fala assim, amor, vamos sentar aqui, vamos, né? É muito importante. Legal. Ô Bruno, falamos aí da Boate Kiss. Você
teve o caso da Jéssica também, né? É Jéssica, da menina que pegou o Uber, não foi? Que foi encontrada morta depois parece que ela foi decapitada, não é isso? Jéssica. É Jéssica, Matheus. Deixa eu só. Você até postou o caso dela no seu canal. Postei? Eu posto tanto vídeo, mas... Caso Vitória. Ah, Vitória, sim. A N- Vitória é lá de Cajamar. Isso, mas ela não foi do Uber. Não, Não, ela pegou um ônibus saindo do trabalho e foi o aí ônibus, isso, é, exato. e ela foi encontrada depois de não decapitada, ela foi é que ainda tem esse caso. Eu fiz um vídeo esses dias que não deixaram o pai dela acompanhar a audiência que tá acontecendo, achei um Aham. absurdo. Mas enfim, ela foi encontrada alguns dias depois e dizem que ela tava sem cabelo. Primeiro disseram que ela tinham raspado o cabelo dela, mas depois parece que foi um efeito da decomposição que o couro cabeludo descolou da cabeça. Sim. Enfim, tem. Esse foi um caso muito bizarro, porque acusaram tanta gente e, enfim, depois chegaram no até então possível culpado, que é réu confesso, depois disse que não, que ele confessou sob É. pressão, que é o Michael. Mas esse caso foi mais um caso que a mídia escolheu para cuidar. Porque esse caso foi muito. Primeiro, porque a minha humilde experiência que eu tenho em casos criminais me mostra que quanto mais interrogações um caso tem, mais o público e a mídia se apegam a ele, né? No caso dela, ela ficou desaparecida por um tempo. Foi. Então, primeiro era onde está a menina Vitória, quem sequestrou a menina Vitória, o que fizeram, ela fugiu, enfim, ventilaram muitas possibilidades. Fugiu com o namorado, ela foi sequestrada, ela fugiu da família, foi vista no litoral, enfim. Na verdade, ela perdeu a vida naquele mesmo dia, né? Que ela foi, Sim. pelo que dizem, que ela desapareceu. Mas a mídia escolheu esse caso e as pessoas acompanharam por muito tempo, até o momento que ela foi encontrada, infelizmente, sem vida. E aí, quem foi? Chegaram a suspeitar até do próprio pai dela, um absurdo. Exato, Um exato, absurdo, né? cara, Um senhor que exato. já perdeu um filho anos atrás, agora perdeu a menina também, jovem, não era nem maior de idade, né? Esse caso da Vitória é que ela tava no ponto de ônibus. Isso, ela mandou um áudio pra amiga falando que passou um carro por aqui me olhando. Mas foi esse que ela mandou uma mensagem também pra um ex-namorado, pra dar carona pra ela Sim, também. exatamente. Ela Sim. buscou a carona, o ex-namorado não foi buscar. Ele, a princípio, não dizia por quê, que ele não tinha ido, aí entrou como suspeito, mas depois é só porque ele estava com outra mulher e ele não Aham. queria revelar isso, né? Até porque quando ele foi interpelado, ela ainda estava desaparecida, então ela podia aparecer, ele não queria que ela soubesse que ele estava com Sim. outra pessoa, enfim. E aí ele acabou sendo excluído da lista de suspeitos. Mas ela mandou o áudio pra amiga, a Gabi, tem até esse áudio que ela fala, Gabi, passaram os caras por aqui, eles estão me olhando. Ah, eu vou fingir que eu não tô vendo. Ah, foram embora, ufa, enfim. Mas depois ela acabou sendo pega por esse vizinho, né? E é um cara que gostava dela. Parece que ele, ele, É, ele que tinha queria ter um foto. relacionamento, né? A polícia disse que ele tinha muitas fotos dela e muitas fotos de meninas que pareciam com ela. Ele Não era só dela. obcecado. Parecia que era uma obsessão. Não foi correspondido. Que loucura, né, cara? Eu não consigo. Não dá pra entender, né? Esse tipo de pessoa, porque elas provavelmente são muito diferentes do que a gente pensa, do que a gente Sim. acha certo. Mas qual é a lógica? Ele foi rejeitado por ela, agora ele não pode ter ninguém. Porque eu não acredito que as pessoas hoje em dia ainda acham que ela, uma pessoa que nunca cometeu um crime, que vive sua vida lá comum, vai cometer um crime do nada e a polícia não vai descobrir. Exato. Não é? Tem casos que a pessoa planeja por meses, comete o crime, no dia seguinte a pessoa está presa. Exato. Né? Sabe, é muita ingenuidade. Sim. Já que não é pelo bom caratismo que você não vai cometer um crime, seja pensando, né, no seu próprio bem. Né? Porque você Exato. vai perder a sua Pense pelo menos em liberdade. você, né? É. Salve a outra pessoa pensando em você que você vai perder a sua Mas liberdade. eu acho que o grau ali de psicopatia é um negócio que eu acho que o cara para de raciocinar e aquilo ali vai, de certa forma, dar um certo prazer. É como o maníaco do parque, o Francisco de Assis Pereira. Ele, ele não conseguia abusar sexualmente no ato em si das vítimas porque ele broxava. Dizem que ele tinha uma namorada gótica
que ela era sadomasoquista e que ela pisava nele e que aqueles ritos que ela fazia Aham. acabaram causando uma certa impotência nele. E dizem também que ele sentia prazer em morder as É, vítimas, é. né? E ele já Inclu- tava começando a ter vontade de comer os pedaços. É, Segundo ele mesmo disse, né? então, tanto que ele arrancou os próprios dentes na cadeia, né? Ele não tem mais dente. Ah, é? É, Isso eu não sabia. é. Ele arrancou os dentes dele. Ele mesmo, não sei como, mas foi uma informação que vazou. Talvez pensando na liberdade que ele não quer voltar a morder os outros, não sei. Pode ser. Mas ele fazia tudo aquilo. Depois ele namorou uma transexual, né? Que deu entrevistas dizendo que ele só fazia o papel passivo do relacionamento, porque ele realmente não conseguia ter ereções. E algumas pessoas dizem que ele pegava aquelas mulheres por inveja, que ele tinha, na verdade, vontade de ser como elas. Porque todas seguiam o mesmo padrão, né? Todas eram morenas, baixas, cabelo meio ondulado, eram todas muito parecidas. Então dizem que ele queria, na verdade, ser como elas. Não dá pra entender. Cara, e esse monte de mulher que mandou mensagem pro cara, mandava cartas, na verdade, pro cara na cadeia, querendo se relacionar com o cara, velho. É muito. Qual a explicação pra uma loucura dessa, velho? Eu acho que é igual a gente tentando explicar o comportamento de um psicopata. Não tem como, São, cara. pra mim, são mulheres psicopatas também, que você e de alguma forma elas sentiram com certeza um prazer naquilo, elas viram aquilo como algo prazeroso, porque curtiu o fato do cara ter assassinado e abusado daquelas mulheres de certa forma, por mais que não consumou o sexo em si ali, mas foi Sim. um abuso. E achou legal e querer se relacionar com o cara. Talvez com vontade de estar no lugar da vítima daquela ali. Olha, eu sei que isso não é uma coisa que se resume ao Brasil, não. No mundo também tem outros casos. Tem o caso do Charles Manson, Sim. que. Ó, a luzinha tá piscando ali, né? É um Deixa eu sinal. piscar aqui, é. Falei do Charles Manson. Charles Manson, por favor, não vamos. Talvez. Vou continuar falando de você, com luz piscando ou sem luz piscar. Sinal. Que seja um sinal. O Charles Manson, ele tinha uma seita lá nos Estados Unidos, na Califórnia, É. e ele cometeu um dos crimes mais famosos do mundo. Ele foi condenado por um crime, na verdade, assim, ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. Uma famosa atriz de Hollywood, Sharon Tate, estava grávida de 8 meses e meio, e ele mandou alguns integrantes da seita dele irem até a casa dela e barbarizarem o máximo possível. Tudo porque naquela casa antes morava um produtor musical chamado Terry Melcher, que tinha prometido que ia fazer um disco do Charles Manson. Só que ele viu que o Charles era muito doido e falou: não vou produzir esse cara nem a pau. Uhum. E ele mandou o pessoal ir lá barbarizar a casa dele. Só que ele já tinha mudado. Quem morava lá era essa atriz, estava grávida. O marido dela, o diretor Roman Polanski, estava viajando na Europa produzindo um filme. Os membros da seita dele chegaram lá e mataram todo mundo que estava na casa. Uma cena horrível. A mulher grávida de 8 meses e meio implorou, falou: por favor, me deixa viver mais 2 semanas, deixa meu filho nascer, depois vocês me matam. Ele falou: não, você vai morrer agora. Matou ela grávida, matou o filho, matou os amigos que estavam na casa. Uma Nossa. barbárie. No dia seguinte, entraram numa outra casa, os membros da seita também mataram um casal, mataram mais gente. Enfim, foram todos condenados. Ele também foi condenado à pena de morte, depois convertido à prisão perpétua, porque a pena de morte foi abolida na Califórnia. E ele recebia dezenas de cartas. Ele, com 60 e poucos anos, casou com uma jovem de 20 e poucos, que era apaixonada por ele, a ponto de se casar com Charles Manson, que cometeu aquela barbárie. Ele já morreu na cadeia, graças a Deus. Não foi solto, mas casado com uma menina jovem. E recebia muitas cartas. Então, assim, não é um comportamento que acontece aqui no Brasil. É. É do ser humano mesmo em qualquer lugar do mundo. Parece que ele até teve um relacionamento, mas não foi duradouro. Até namorou com uma moça. Agora eu não sei se essa transexual que você falou, né? Acho que não. Talvez. Essa Mas parece que transexual. teve uma moça mesmo Essa que chegou a namorar. transexual, Tava presa junto com ele lá. ele namorou com ela quando ele tava sem lugar pra morar e ele morou junto com ela. Antes de ser preso. Ah, foi antes de ser Antes de ser preso. preso, sim. Ele Não namorava sabia. essa gótica, depois ele tava morando com um primo, eu posso estar equivocado, faz tempo que eu fiz vídeo sobre esse caso. Ele tava morando com um primo, e aí o primo disse que ele não podia ficar mais lá, e ele teve que sair, conheceu essa moça disse que podia morar com ele, que ele podia morar com ela.
Eles foram morar juntos e passaram a ter um relacionamento. Mas ela disse que ele era o passivo da relação. Daí depois aconteceram os crimes, ele foi preso. E dizem que ele teve também um relacionamento na cadeia. Mas eu não tenho muita informação sobre isso. Mas já ouvi falar também. Quanto às cartas, isso saiu na mídia na Sim, época, sim. bastante coisa, que ele recebia muitas e muitas cartas mesmo de mulheres pretendentes que queriam se relacionar com ele. O que é muito curioso, porque beleza com certeza não é. Não era beleza? Não, sem dúvida, o que atraiu essas mulheres foi, sim, a forma que ele assassinava e que ele abusava das vítimas. É. Foi isso. Mas é aquilo, né? A gente fala mulheres, claro. Mas teve até o caso agora do cara lá que deu 60 e poucos socos na 61 namorada. socos, Que ele recebeu muitas mensagens. Mas mensagens de Sim, homem também, também, cara. velho. De homem De também. homem De homens, também. de mulheres, de. O ser humano, né? O ser humano precisa ser estudado cada vez mais. Né? A gente fala, claro, Exatamente. as mulheres, mas enfim. No caso do Meneco do Parque, não sei, não tenho essa informação, mas no caso do rapaz de agora, homens também mandaram mensagens, é inacreditável. Exato. Você falou logo no início da questão do crime que a mídia Escolhe, abraça ali, escolhe, exatamente. né? Hoje o Arthur Duval lá, que era do MBL e tal, que teve até aquele caso lá perdeu até um Sim. mandato e tal. Ele postou um vídeo de um rapaz agredindo uma moça no posto de gasolina. Ele encheu ela de porrada, encheu ela de porrada, ele arrastou ela pelo cabelo, não teve um homem pra chegar lá e intervir. Os caras até tentavam fazer assim, mas ele ia lá, ele saiu arrastando ela como pelos Tipo, cabelos, Homem das assim, ó, homem Cavernas. das cavernas. E aí ele falou justamente isso, cara. Ele falou, qual que é a diferença desse caso para o caso do rapaz do elevador lá, daquele monstro lá do elevador? É que esse do elevador a mídia abraçou e esse cara aqui não. Ele foi preso e depois foi solto. Como Ficou, pode? não sei se foi logo em seguida, uma semana depois, Foi foi solto. solto. E o que ele fez foi tão pior quanto o caso do elevador. Só que a mídia não mostrou e tal, e Sim. não caiu na mídia, e foi justamente o que você falou. Tem É, casos que parece que tem que sair na mídia, a mídia pegar no pé para poder justamente o cara tem. ser preso ali, né? E pagar por aquilo. E a internet tem um papel importante nisso agora também. Não só eu sou um grãozinho de areia nessa coisa de criador de É conteúdo, isso, pô, mas tá quase mais de 500 mil aí no Instagram, pô. tamo aí 630 mil, eu acho, não sei. É Ainda isso tô me aí. acostumando com essa novidade, mas eu faço, claro, os números são muito legais, muito importantes, mas Aham. o meu o meu ímpeto de fazer é isso, de trazer à tona mesmo, de falar, de pegar, porque a gente lá na internet tem esse poder também, tipo, tem um caso que agora ficou famoso poucas semanas atrás, de um rapaz de Arujá que estava pedindo carro de aplicativo, veio uma mulher, ele tentou abusar dela, foi preso, apresentou um laudo dizendo que tem problemas psiquiátricos, o juiz mandou soltar, voltou a pedir carro de aplicativo e os motoristas da região perceberam que quando caía homem ele cancelava. Avisaram a delegada que prendeu ele, ela foi lá de carro disfarçado, de Uber, para buscar ele. Você não quer um Uber de mulher? Vamos lá. Levou pra delegacia, fez tudo que tem que fazer, foi solto novamente. E aí eu falei, pô, esse caso aqui tem que falar, cara, porque é um absurdo. O cara foi preso 2 vezes, a delegada tá tentando deixar o cara preso, mas a justiça não deixa. Aí fiz o vídeo, falei da delegada e tal. Ela me mandou mensagem depois agradecendo também. Cara, no Instagram deu 1 milhão, no YouTube deu 1 milhão, no Facebook deu, sei lá, 600 mil. Então é muita gente que é impactada por isso. E é importante, tem que falar porque tem que impactar. As pessoas têm que ver e falar, que absurdo é esse? Porque É, parece que a pessoa só vai ser presa exato. quando muita gente fala, não, tem que prender. O caso recente agora também aí da em Jundiaí, essa semana, não sei se foi ontem, antes de ontem, terça-feira. Hoje é quarta. Hoje é Foi quarto. ontem. Do dentista, você viu? Não vi. Qual que é esse? Ele sedou a paciente, medicou ela, não sei se deu um dormolide ali, alguma coisa assim. Eu não sei se foi uma sedação mais com óxido nitroso, acredito que não, porque a sedação com óxido nitroso ela é uma sedação consciente, o paciente responde e vê tudo. Então ele sedou essa paciente com medicamentos e ele ejaculou na boca dela, cara.
Ele foi fazer a cirurgia do siso. Bom, lógico que tudo isso ainda está investigando, tudo, mas os policiais já conseguiram provar que tinha sêmen mesmo no rosto dela, no corpo, tinha na calça dele, enfim. E ele foi fazer a cirurgia do siso, então o cara teve a coragem de ejacular na boca da moça, cara, durante o Nossa, atendimento ali, enquanto ela tava dopada ali. a mulher na situação mais vulnerável possível, Exato, exato. confiando, né, num Exato, profissional. exato. É. E é aquilo que você tava falando, como que o cara acha que ele vai fazer uma coisa dessa e não vai ter algum problema, não vai. O cara fica doente na hora ali, né? Parece que no caso do estupro, o prazer dele momentâneo ali faz com que ele fique cego e resolve um problema de cada vez na cabeça dele, né? Vou resolver esse meu problema aqui sexual e depois eu vejo o que eu faço. Nós temos o caso do Roger Abdelmaci, lembra? Aquele médico também. de fazia inseminação várias artificial, mulheres. muitas, mas por anos ele cometeu aqueles crimes e nada acontecia. Porque ele era tão poderoso, ele tinha tanta certeza que o poder dele ficaria acima de tudo, que ele falou, não, beleza, mais uma. Cara, e esse caso me choca, assim, não que tenha diferença, não deveria ter pelo menos, mas ele abusava de mulheres que tinham conhecimento, que tinham dinheiro para fazer inseminação artificial numa clínica de alto padrão. Então, assim, aquelas mulheres, elas, teoricamente, eram donas de si e estariam aptas a denunciá-lo. Ainda assim, ele ficou por anos e anos cometendo aqueles crimes. Até que uma hora, graças a Deus, a casa caiu. Mas... E aí veio um monte, né? Vem assim, parece que vai criando coragem, né? Vem o exemplo, né? Uma denunciou, veio outra. Tanto que ele pegou uma pena assim gigantesca, eu não me recordo agora, mas muitos anos. No caso desse dentista aí, até saiu na mídia hoje que tá pedindo para outras mulheres, se caso suspeitou de alguma coisa, falar para poder ver se ele já chegou a cometer outras vezes esse abuso aí. Ah, mas é muito... É nojento, né, como eu gosto muito do YouTube, eu prefiro que vocês imaginem o que eu tô pensando, mas pra mim isso aí é inadmissível. Não, e você precisa ver a cara, você olha, você não fala, você vê o rostinho, ele tinha até um rostinho angelical, assim, tem, né? Você fala, nossa, o rapaz eu não tinha visto esse caso, estudou bastante, tá ali. Pois é. Não, tem caso... Mas é lógico que são coisas que precisam ser investigadas, porque acusar a pessoa de um crime desse não é algo pesado, que ele vai pagar pro resto da vida dele, que precisa ser investigado. A gente sempre tem que tratar como, infelizmente, como um suspeito, né? Porque a gente não quer cometer nenhuma injustiça, mas tudo leva a ter que realmente houve alguma coisa ali. E possivelmente sem o consentimento da mulher. Sim. As pessoas sempre me perguntam nos vídeos, nossa, mas tem um vídeo dele atirando nela e você chama ele de suspeito, por quê? Porque eu quero que ele seja preso, não eu. Enquanto ele não tá julgado como culpado, eu não posso dizer que ele fez aquilo. Isso é muito importante mesmo, porque já teve outras vezes de as pessoas de ter acusação assim e depois a pessoa conseguir provar que o famoso caso da escola base, por exemplo, aqui em São Paulo, é um caso muito marcante. Vida do casal, né? A mulher ficou depressiva, uma escola que diziam Vamos falar um que era pouquinho. ótima. Sim. Não é? Que foi comprovado, para quem não lembra, a escola base era uma escola na Aclimação aqui em São Paulo, onde uma mãe fez uma denúncia de que a criança, filho dela, estava sendo abusado pelos donos da escola base, o nome dela. E aí, por causa dessa denúncia, meio que um efeito manada, as crianças foram dizendo coisas sugestivas que podiam ser e tal, e outras mães foram aparecendo, virou assim um estardalhaço na mídia, muito coberto. Tem um documentário, inclusive, indico, que o Valmir Salaro participa, que ele foi o repórter que cobriu a escola base, o delegado dando depoimentos assim. Hoje você fala, meu Deus, que absurdo. Ele estava lá para fazer o inquérito, não para julgar. Ele não é juiz, ele estava julgando a pessoa, os funcionários da escola na mídia, enfim. E esse documentário revisita essa história porque a mídia e o delegado, a polícia, condenaram a escola como uma escola que abusava de crianças e depois, em juízo, ficou comprovado que era tudo mentira, que a mãe era uma problemática, que inventou aquela história por questões de as crianças serem mais sugestionáveis,
acabaram criando outros contextos, nenhum era verdadeiro, mas a escola faliu, os donos entraram em depressão, a dona, se não me engano, já perdeu a vida, o dono não tenho certeza, mas é um caso como esse, que a mídia condenou eles que eram suspeitos e eram inocentes, né? E foram Exato. tratados como culpados a partir do primeiro momento. Exato. Teve um caso de um linchamento também aí Teve de um alguns. rapaz, né? Teve um caso também que, acho que eu fiz vídeo desse caso, uma mãe, ela disse que estava em casa com o seu bebê, veio um carro preto, roubou o bebê do colo dela e levou. Um sequestro. E aí ela começou a procurar o bebê, o caso se espalhou pelo bairro, sequestraram o bebê, sequestraram o bebê. Até que alguém falou, não, sequestraram nada, ela matou essa criança e tá inventando que sequestraram. Aí os caras foram lá na casa dela tirar satisfações. Então, você quer dizer que você matou a criança, morava num conjunto habitacional bem humilde, você matou a criança? Ela, não matei, roubaram minha filha, sequestraram minha filha. Não, você matou, estão falando que você matou, não matei. Começaram a revirar a área ali perto, do lado da casa dela, acharam um esqueleto. Aí falaram, então você matou a sua filha, enterrou aqui e inventou essa história. Levaram a mulher pro meio da rua, mataram a mulher na paulada, cara. Foram ver o esqueleto era de cachorro. Putz, A mulher morreu. Ao que tudo indica, teve realmente a criança o sequestrada. sequestro. Não sabem da criança até hoje. E a mulher perdeu a vida por causa de um boato que inventaram que ela tinha matado a criança. E estava criando essa história de sequestro. Perigosíssimo. Na Baixada teve outro que falaram que a mulher que fazia trabalho ritual com crianças. Aí criaram um retrato falado, viram uma mulher na rua. Nossa, parece ela. Mataram a mulher também. O ser humano tem esse efeito manada mesmo, né? Sim. Tem essa tendência. Até quando aconteceu o caso da Isabela, que foi jogada lá do caso Nardoni, Sim. depois disso tiveram outros casos também. Teve uma outra criança também que foi jogada pela janela. Parece que o tipo de crime ali, as pessoas falam, nossa, que legal, acho que eu vou jogar uma criança pela janela. Uma boa ideia, né? Tem um caso. Teve um que a criança ficou presa, sem querer te cortar, Não, mas que isso? ficou presa na lança do portão. Você viu isso? Não vi. Cara, até dá uma pesquisada depois. Mas essa eu não sei se ela caiu, enfim. Ah, Embaixo da janela tinha aquelas grades Era com de aquelas lança, lanças. né? A fralda enroscou ali, a criança ficou pendurada pela fralda, cara. Meu Deus. E ficou viva. Ficou viva, Graças total. a Deus. Nossa. Ficou pendurada pela fralda. O caso Nardoni é um caso muito chocante. E eu fiz um vídeo esses dias sobre um caso praticamente idêntico. Talvez um requinte pior de crueldade que foi planejado, mas que aconteceu na China. Que o pai e a madrasta, nesse caso, jogaram 2 crianças pela janela. Mesma coisa, cortaram a grade, jogaram as crianças porque eles queriam ter uma vida livre e as crianças Tava estavam atrapalhando. atrapalhando, né? No caso, o pai era casado, teve um casal de filhos, separaram, a justiça decidiu uma guarda compartilhada. O filho ficava com o pai, a filha com a mãe, e aos finais de semana eles trocavam. Um final de semana os dois ficavam com um, os dois ficavam com o outro. Uhum. Tudo rolando bem, até que o pai e a madrasta chegaram a esse ponto. Nossa, a gente quer viajar, a gente quer viver a vida, não dá pra fazer isso com criança, não. Vamos matar? Vamos. E moravam alto, moravam mais alto do que o da Isabela, se não me engano, foi do 6º andar, não tenho certeza, mas eles moravam bem mais alto. Cortaram a grade, a rede, jogaram 2 crianças lá do alto. Tem vídeo deles. Resolvemos nosso problema. O pai lá embaixo, desesperado. Minhas crianças caíram, mesma coisa. Bom, não demorou muito. A polícia lá na China descobriu o plano real, os 2 foram presos. Sabe onde eles estão agora? No cemitério. Os 2 foram mortos. Lá, eles cometeram a mesma coisa. Claro, no caso da Isabela, a perícia indicou que foi uma sequência de fatores, que ela se machucou no carro, a madrasta ficou nervosa, o pai jogou ela no chão, aí a madrasta foi esganou, ela ficou desfalecida. Ela foi jogada ainda viva, mas bateram nela, né, dentro de casa. Então, parece que o ferimento causado no carro, que fez ela chorar muito, e aí as coisas foram escalando e perdendo o controle. Então, assim, não foi um crime planejado. Foi um crime de situação que acabou, uma coisa sobrepondo a outra, acabou terminando nessa tragédia, infelizmente. Não tirando a culpa, tinham que estar presos ainda. Mas no caso da China, eles planejaram. Um pouco diferente. Um pouco diferente, mas o final também foi bem diferente, porque os 2 foram condenados à morte.
Mais do que justo. Como eu sempre digo, as pessoas me criticam nos meus vídeos, falam, você fala da pena de morte, parece que você tá feliz com isso. Fala, não, eu tenho minha religião, eu não apoiaria a pena de morte. Mas lá eles acharam que foi justo, então quem sou eu para dizer que estavam errados? Nesses casos eu super apoio, cara. E eu te entendo. Nossa, mas com o maior... Inclusive, assim, eu sou a favor Ah, você jogou a criança da janela? Nós vamos jogar você da janela também. Vamos lá. Qual andar que foi? Foi do 10º? Ah, você vai ser do 15º, porque tem que ser um pouquinho pior. Um pouquinho mais alto, né? Porque a criança não escolheu ser jogado. Como uma pessoa eu acho que isso nunca vai acontecer, mas seria bacana pra mim. Como uma pessoa consegue, né, fazer esse tipo de coisa. Exato. Eu não tenho filho, eu tenho uma cachorra. Às vezes, sem querer, eu piso na pata da minha cachorra, lá daquele gritinho, sabe? Falando, meu Deus, me desculpa, me perdoa, eu te machuquei, vem cá. E uma cachorra, imagina uma criança, cara. Como é que tem coragem de jogar uma criança do prédio? E o cara Pessoal, e aproveitando aí, fazer o nosso merchan aqui do Instituto Oliver. Você que gosta desse desvendar crimes, quem sabe tá aí uma opção de carreira para você. Faça lá os cursos do Instituto Oliver, mas eu vou deixar para que ele fale sobre o instituto dele. E agora é com você, Oliver, manda aí. Chega de ser mais um, chega dessa palhaçada, chega de ser humilhado, chega de viver com um salário mínimo. Se você sonha em passar em concursos públicos, venha para o Instituto Oliver. Se você precisa terminar o ensino fundamental e médio ou os dois, venha para o Instituto Oliver concluir os estudos através do programa EJA, Programa de Educação de Jovens Adultos. Se você precisa de um curso superior, reconhecido pelo MEC, aceito em diversos concursos públicos, que não exige diploma ou graduação, venha para o Instituto Oliver fazer o seu curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada em 3 meses. Tá achando que é mentira? É só dar uma pesquisada. Consegue tomar posse naqueles concursos que não exigem graduação ou diploma, somente curso superior completo em qualquer área reconhecido pelo MEC, como concurso de prefeitura, concurso de polícia, etc, etc. Chega de desculpa, está na hora de você mudar a sua realidade. Você consegue separar, porque acredito eu, até pelo crescimento do seu canal aí, que você até falou que foi de uma vez, né? Assim, você já trabalha com a internet há muito tempo, mas a página lá, Bruno Crimes, foi um boom aí no começo do ano, meses. Né? O Instagram 4 meses. E eu acredito que até pela demanda, você posta vídeo todo dia. Sim. Você estuda crime todo dia. Sim. Isso acaba te atrapalhando? Você já se acostumou? Ou até hoje você às vezes sente, tem algo assim que você começa a falar, cara, será que não vou... Você já procurou ou precisou talvez de um acompanhamento psicológico, porque você acaba carregando um pouco isso para você, e já aconteceu, ou você sente que pode ser que você precise, isso acaba te atrapalhando um pouco, todo dia ver esses crimes bárbaros aí? Olha, eu procuro fazer meio que um portal. Eu gravo meus vídeos, tudo que eu faço, eu estudo os crimes, gravo meus vídeos, edito, escrevo os roteiros, tudo no meu escritório que eu tenho lá em casa, aquele lugar que eu gravo. Uhum. Então eu procuro deixar tudo ali. Sair dali, eu vou pra Você sala, consegue separar? com algumas exceções, né? Caso envolvendo criança é meio complicado. Sim. Quando eu vejo homem batendo mulher também me dá Claro, todo crime é crime, Sim. mas infelizmente a gente acaba meio que se acostumando. Quando a vítima é mais vulnerável, é pior, né? É pior. Animal. Sim. Tem uma senhora, todo dia ela me manda, ela luta pela causa animal e todo dia ela me encaminha reels de maus tratos animais. Eu não vejo nenhum, minha senhora. Me desculpa, mas eu não tenho coragem de abrir. Eu sei que esse é o assunto, eu não consigo ver, não consigo. Então, assim, eu tento deixar tudo lá. E eu trabalho com vídeo há muito tempo mesmo, tipo, há 15 anos fazendo isso. Então tem a parte técnica também, que eu sei eu sei a técnica daquilo, entende? Então eu procuro me prender à parte técnica, como escrever esse roteiro da melhor forma possível, como chamar a pessoa a ouvir da melhor forma possível. Tá. Então a notícia em si, o fato, ele é uma parte daquilo que eu tô fazendo. Então eu procuro meio que isolar essa parte para quando ela é necessária. E aí, quando eu tô editando, eu penso numa edição de vídeo. Não se envolver, mas é uma parte sentimental ali, né? Exatamente. De falar, nossa, coitada dessa vítima e tal. Claro,
como ser humano, a gente sempre vai pensar. Sim. Mas eu procuro transformar isso numa parte, porque se eu transformar isso no todo, aí realmente não ia ter psicólogo E desse jeito. tem dia que o cara tá mais sensível ali. Embora nós homens, a gente não temos a TPM, né? Mas tem dia que você tá mais, né? Que você vai... Não, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, não, cara. Sim. Tem dia que realmente falo, pô, hoje tá complicado, Tá hoje pesado, né? Hoje tem dia que eu falo. Muito raro nesses 4 meses. Deve ser, sei lá, 3 dias que eu realmente não postei vídeo. E a maioria é porque, tipo, desses 3, uns 2 foi porque realmente não deu tempo, ou eu tive que sair pra gravar alguma coisa. Mas acho que teve um que eu falei, pô, hoje eu não tô bem, não. Não vou gravar, sabe? Tô de boa, vou sair pra comer alguma coisa, vou num bar ali tomar um drinkzinho, ficar de boa, desopilar, sabe? Sim. Às vezes faz necessário. Precisa. Mas eu procuro mesmo fazer isso. Isolar a notícia, o fato de uma parte aqui e não como um todo. Porque senão, cara, não ia ter psiquiatra nem psicólogo desse jeito, não. Exatamente. E a hora de separar é agora. Depois que você já tiver... Se caso acontecer de você se apegar muito, vai ser mais difícil depois. Aí é só com tratamento. Não. Quando é criança, eu realmente preciso, às vezes, bater um papo. Porque eu não sou uma pessoa que costuma conversar muito sobre isso, sabe? Como eu já ouço muito, escrevo muito, falo muito, edito muito. Aí quando eu vou falar, Claro, as pessoas... Em podcast aqui, é claro, a gente tá aqui pra falar disso. Às vezes eu vou encontrar meus amigos e eles estão vendo o sucesso que o Instagram tá tomando, eles querem falar disso também. Eu falo, não, vamos falar de outra coisa. Amigo meu comprou uma impressora 3D, esse dia está empolgado. Ficamos 5 horas no bar falando de impressora 3D. Falei, não, fala aí, eu só quero ouvir, fala. Conta tudo que você fez, mostra. Então eu gosto de falar de outras coisas também pra tirar um pouco dessa carga. Bacana. Bruno, estamos chegando perto do fim aqui já. Fala para aquela câmera ali, seu canal, como que as pessoas te acham. Pode ficar à vontade aí. Olha, você que está assistindo aqui, primeiro, obrigado pela sua presença junto com a gente, obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz. Se você quer gravar podcast em São Paulo, ó, como chama aqui? Creators House. Creators House. E não tem só esse espaço não, vou contar para vocês, tem outros espaços. Fiquei impressionado. Eu que trabalho com isso há muito tempo, sou apaixonado. Sou apaixonado por audiovisual, então ver um espaço desse é muito legal. Vocês estão de parabéns. E você que está assistindo a gente, quiser me encontrar no Instagram, TikTok, Facebook, tô até no Kuai, sabia? Não sei mexer muito bem lá, mas tô lá também. Procura por Bruno Crimes. Pode ser que no futuro eu mude esse usuário. Não sei, tô pensando. Porque acho que o Bruno Crimes chama muita atenção, mas eu gosto muito do meu nome. Se eu mudar, procura Bruno Félix que eu vou estar por lá também. Mas por enquanto, Bruno Crimes, em qualquer rede social vocês vão me encontrar. Legal, Bruno. Quero agradecer também a sua presença aí, foi bem bacana. Pô, foi um prazer te receber aqui, um assunto muito legal, assim, de falar, né? Sim, debater, lógico que são crimes, é legal no sentido de falar, de expor, até mesmo para poder evitar alguns tipos de crime e justamente para não cair no esquecimento, né? Exatamente. E agradecer muito aí a sua presença. Galera, mais uma vez... com mais um convidado ilustre aqui e muito importante. Ficamos por aqui e quero agradecer a presença de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, dar o joinha, se inscrever no canal é muito importante porque a gente continue trazendo convidados de peso aqui e bastante conteúdo bacana para vocês. Beleza? Valeu! Tamo junto!